Fique ligado no futebol e sem enrolação. Santos inicia a negociação pela contratação do colombiano José Caicedo, volante do Pumas do México. Feyenoord da Holanda tem interesse na contratação de Matheus Martins, atacante do Botafogo. Em 2024, o clube carioca desembolsou 10 milhões de euros para contratar o jogador junto ao Udinese. Red Bull Bragantino acerta a contratação de Rodriguinho, que tinha contrato com o São Paulo até o final deste ano. A negociação pela contratação do meia foi fechada em aproximadamente 3 milhões de dólares. Vasco tem interesse em contratar Cuiabano, que pertence ao Nottingham Forest. O contrato de empréstimo do lateral com o Botafogo se encerrou no fim de 2025. Sport chega a acordo para reincidir contrato de Lucas Lima, que não topou redução salarial proposta. O meia está livre no mercado para assinar contra o clube. Vasco atravessa o Boca Juniors e encaminha a contratação do ponta colombiano Inestrosa. Os últimos detalhes sendo oficializado para o clube carioca fechar a chegada do jogador por 5 milhões de dólares. Corinthians faz sondagem pelo ponta Gustavo Nunes, que foi revelado pelo Grêmio e atua no Brentford. Atlético Mineiro acerta a contratação do colombiano Cassieira, centroavante do Zenit. Corinthians tenta contratar Vinícius Souza, volante do Wolfsburg, por empréstimo. Galatasaray recusa a segunda investida do Atlético Mineiro por Lucas Torreira, apesar do pedido do volante. Internacional demonstrou interesse na contratação do zagueiro Arthur Chaves, do Hoffenheim da Alemanha. Cruzeiro descartou uma proposta oficial do Como da Itália pelo lateral esquerdo Kaique. Vasco rejeitou a oferta de empréstimo do Vitória pelo zagueiro Lucas Freitas. Após a recusa, Leão decidiu não concretizar a contratação do atacante David como forma de revidar. Copenhague da Dinamarca formaliza a proposta por Riquelme Felipe, atacante do Palmeiras. Manchester City tem interesse na contratação de Vini Júnior, seja na janela de janeiro ou no verão europeu. O clube inglês, porém, enfrenta forte concorrência do Bayern de Munique. Os termos pessoais não devem ser um obstáculo, já que o atacante brasileiro deseja deixar o Real Madrid. A negociação, no entanto, exigirá um alto investimento. O valor estimado para tirar Vini do clube espanhol gira em torno de 150 milhões de euros. Conversas com o Corinthians por Alan do Flamengo esfria. Desde o início das tratativas com o staff do volante, o Timão não conseguiu avançar. Com isso, o clube passou a focar em outros jogadores. Paralelamente, a diretoria intensificou a negociação por Alisson do São Paulo. No entanto, um acerto com um não inviabiliza a chegada do outro. Já a condução das conversas por Alan incomodou o Corinthians. Um dos motivos foi o fato de que o staff do jogador aguarda definições políticas do São Paulo, que também tem interesse no atleta. Apesar das negociações terem esfriado, o Timão mantém Alan no radar, mas também monitoram outros nomes que possam ter um custo-benefício melhor. No entanto, há quem garanta que ainda existe chance. O tricolor segue mapeando o mercado em busca de um centroavante com um status de titular. Fluminense pretende cobrir qualquer proposta de qualquer clube brasileiro por John Arias. O tricolor possui uma cláusula de preferência de compra do meia atacante colombiano em caso de retorno ao Brasil e pretende exercê-la. Negociando rescisão de contrato com o Grêmio, Thiago Volpi está na mira de clubes da Série A e deve seguir no Brasil. A saída depende ainda de negociações financeiras. O clube gaúcho tem valores em atraso com um goleiro de 35 anos. Zenit não deve negociar Nino com Palmeiras nesta janela. O clube russo bate o pé e não libera o zagueiro agora. No entanto, a situação deve mudar no meio do ano. O Verdão tem um acordo com Nino, mas não deve conseguir fechar a contratação por conta do jogo duro dos russos. Após Crespo descartar troca de jogadores, Corinthians e São Paulo avaliam o empréstimo de Alisson. O Timão havia sinalizado que não deseja pagar pela transferência, mas pode reavaliar a decisão e oferecer uma quantia. O volante já deu ok para se transferir para o rival. Atlético Paranaense desiste de contratar o zagueiro Kaká do Corinthians. O Furacão não gostou do comportamento do jogador na derrota do Timão por 3-0 para o Red Bull Bragantino. Além disso, o Atlético Paranaense pesou o fato de o Corinthians ainda ter valores em aberto pela compra do meia Alex Santana. O Flamengo deve enviar hoje uma nova proposta ao West Ham por Lucas Paquetá. O rubro-negro aguardou até o fim dessa semana para confirmar se o camisa 10 atuaria ou não contra o Tottenham. Paquetá não jogou. São Paulo envia a proposta pela contratação de Cauli por empréstimo com opção de compra, mas o Bahia recusa. O clube baiano só topa negociar o meia em definitivo. O negócio não deve avançar. Coritiba negocia a contratação do lateral esquerdo Camilo Cândido. O uruguaio esteve emprestado ao Atlético Nacional, mas pertence ao Cruz Azul do México. Por conta da negociação com o Bournemouth, Ryan do Vasco não treinou no campo hoje e fica apenas na academia. O atacante já aceitou a proposta e aguarda o acerto do clube inglês com o Cruz Maltino. Moreirense recusa a proposta do Vasco pelo lateral direito Diniz Pinto. Cruz Maltino ofereceu 1,5 milhões de euros, mas o clube português considerou os valores bastante baixo. Fluminense fez sondagens por Daverson do Fortaleza e Pedro Raul do Corinthians, mas não avançou após conhecer as situações. As consultas aconteceram no fim de 2025. Além disso, o tricolor tinha Hulk do Atlético Mineiro como grande sonho, mas não conseguiu fechar a contratação.